Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Empreenda-se, o podcast da Associação Empresarial de Itajaí. Eu sou André Pinheiro, jornalista e assessor de comunicação da entidade. Neste episódio, falaremos sobre empreendimento na área da saúde e as perspectivas de crescimento e desenvolvimento econômico. Continue conosco. Ele é médico urologista, fundador e presidente da Unimed Litoral. Tem 35 anos de medicina e é reconhecido em toda a cidade, em toda a região, pelos seus saberes, pela sua atuação de qualidade, muita qualidade profissional. Temos aqui o prazer de receber e estar conosco o Dr. Humberto João Dávila. Olá, Dr. Humberto, seja muito bem-vindo. Primeiramente, vou pedir para que você fale um pouco sobre a sua trajetória e sobre o empreendimento que você preside, que é a Unimed Litoral. André, obrigado aí pelo convite, a Associação Comercial e todos que vão prestigiar essa nosso bate-papo. Eu sou filho de Itajaí, nasci aqui como meu pai, meu avô, meu bisavô, né? São família daqui. E fui fazer faculdade de medicina na Federal de Santa Catarina. Quando voltei para cá, a medicina estava... uma estrutura de mudanças na nossa região, né? A Itajaí não tinha naquele momento uma medicina de ponta e a gente sentia muita dificuldade em alguns procedimentos e algumas tecnologias que há 35 anos atrás não existiam em maioria dos locais, né? Não tinha tomografia, não tinha ressonância, a ressonância estava começando a surgir nos Estados Unidos naquela época, era ultrassom, raio-x, né? A gente dava plantão no Hospital Marieta sem ultrassom, sem nada, era só raio-x e poucos exames de sangue e realmente era um momento bem mais difícil de atuar na emergência. E essa necessidade, que eu acho que é a palavra que tem que ficar importante nesse nosso bate-papo, a necessidade é que fez com que as pessoas, não só eu, mas todo o grupo de médicos daquela região que veio trabalhar aqui, alguns não daqui, outros de fora, e muitos médicos nascidos aqui, né, foram com esse intuito de criar e produzir uma medicina de qualidade para acompanhar os grandes centros que a gente conhecia na nossa especialização, que todos os médicos fazem especialização em ambientes maiores, como São Paulo, Curitiba, capitais, né? E com isso a gente queria realmente essa necessidade de ter uma medicina de qualidade e com isso o cooperativismo, que é o simbolismo e toda a filosofia das Unimedes, trazer trabalho com dignidade e com qualidade para a classe médica poder atuar na sua profissão. E com isso começamos a trabalhar há 31 anos atrás, eu estava aqui há 4 anos, e já como médico, dando plantão, atuando no Marieta, e a gente fundamos a nossa cooperativa, o Dr. Eduardo Marques Brandão, que também é filho de Itajaí, foi o nosso primeiro presidente, e ele que foi o nosso líder. Eu era um médico recém-formado na época, tinha 20 e poucos anos, e o Dr. Brandão, com toda a diretoria, na época nós éramos 90 e poucos médicos, formamos a Unimed Litoral aqui, que vem crescendo nesses 31 anos por necessidade, tanto da população em ter um atendimento de melhor qualidade, que infelizmente o sistema público não consegue dar, mas também para nós termos um ambiente de trabalho com gestão nossa, e eu procurei nesses 35 anos e de 31 anos da cooperativa me capacitar, né? Fiz algumas pós-graduações na área de gestão hospitalar e também de liderança para me formar, para começar a atuar, porque isso na faculdade de medicina a gente não aprende, né? Então alguns têm perfis de lideranças, outros não, mas a capacitação foi fundamental e nesses 31 anos eu pude aprender mais do que eu imaginava na gestão da Unimed, e a necessidade, que volta essa palavra, fez com que a gente trabalhasse muito nisso e forjamos uma empresa aí na nossa região que está bem estruturada, graças a Deus, e vamos continuar trabalhando. Em outubro de 2021, a Unimed Litoral lançou a pedra fundamental do seu novo hospital a ser construído em Itajaí. A previsão é que o empreendimento tenha uma estrutura de excelência e, diante disso, Dr. Humberto, gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito de como deve ser esse hospital e de como está o andamento desse projeto e se existe uma previsão de inauguração.
Então, esse projeto é um fruto desse trabalho de 30 e poucos anos. A gente sempre teve dificuldade nos hospitais públicos para desenvolver trabalhos com especialização maiores, devido até à questão do custeio da tecnologia. E na época, no meio lá, com 15 anos de cooperativa, a gente sentiu a necessidade de ter um hospital. E naquele momento a necessidade maior era em Balneário Camboriú, devido à baixa qualidade dos hospitais de Balneário Camboriú naquela época, né, que só tinha o Santo Inês, que nem existe mais. E então o projeto foi para Balneário Camboriú até para atender toda a temporada, todo aquele fluxo de pessoas que viriam de outras Unimedes para cá. E como Itajaí tinha um hospital maior que era o Marieta, se priorizou no primeiro momento fazer em Balneário. O meu projeto de gestão, quando eu assumi já como vice-presidente na outra gestão e agora como presidente, há 5 anos como presidente, é realmente ter iniciado o hospital de Itajaí. Então, fiz a negociação, a nossa diretoria, com um terreno numa região bem nobre, né, na região do João Bauer, que é uma região paralela a Marcos Conder, próxima à maioria das clínicas da cidade, perto tanto do Hospital Marieta como do Hospital Pequeno Anjo. Então, aquele terreno foi adquirido, né, muito numa área que a gente queria muito, e já iniciamos o projeto. É um projeto audacioso, porque o projeto final hoje, em números atuais, é 400 milhões depois de pronto, com toda a tecnologia montada, tudo, né? Então a gente já estamos há alguns anos guardando dinheiro, e esse dinheiro para fazer a construção. A primeira etapa nós vamos gastar 150 milhões, que é toda a estrutura e a parte de pronto-socorro, a parte inicial ali embaixo, que são 150 milhões, que a gente deve terminar isso no final do ano que vem. Então, 2024, a previsão é que, no final de 2024, a gente esteja abrindo o pronto-socorro, o diagnóstico, oncologia, consultórios, ali na parte, no bloco base do hospital. E a parte hospitalar de internações, maternidade, centro cirúrgico e UTIs, então vai continuar sendo feito paralelamente ao funcionamento do hospital nos próximos anos, que a gente imagina que mais 3 anos a gente consiga finalizar todo o hospital. E vamos correr atrás desses 400 milhões aí, que é um dinheiro imaginável para a gente que é daqui, né, que é peixeiro. A gente não imaginava, quando começamos o projeto, estava em 200 milhões, mas com toda a mudança pós-pandemia, valores das coisas, tecnologia, hoje já se estima em 400 milhões o hospital pronto, se ficasse todo pronto daqui a 4, 5 anos. Atualmente a Unimed Litoral possui quantos clientes e qual a área de abrangência regional? Então, a Unimed Litoral é da área de abrangência que vai de Barra Velha até Bombinhas, né, tendo Ilhota, Luiz Alves, né, logicamente Pissarras, Navegantes, Penha Navegantes, Itajaí, Balneário, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, e também a cidade de Camboriú. Então, essa é a nossa região que pega todo o litoral. Acima é Joinville, que é a Unimed Joinville. Depois de Ilhota, que seria Gaspar, para Blumenau, Unimed Blumenau, a Unimed de Brusque, e Tijucas para cima seria a Unimed de Florianópolis. Então são áreas regionais, cada Unimed é independente economicamente da outra, a gente só tem a filosofia e o atendimento, que é o intercâmbio de um atendimento para o outro, mas as Unimedes são isoladas economicamente, então o resultado da nossa não interfere no resultado da de Blumenau e vice-versa. Existe ajuda mútua, troca figurinhas e trabalhamos juntos, mas economicamente separados. A nossa Unimed, aí, nós temos em torno hoje de 85 mil usuários nossos, que a gente chama da Unimed Litoral, e em torno de 60 mil usuários de outras Unimedes que vêm morar aqui, que é a nossa região, uma região que recebe muitas pessoas que se aposentam ou que vêm morar aqui, né? Então, a gente sabe aí que na última década, o crescimento do Brasil foi em torno de 2% da população, a nossa região foi 44% na última década. Então, um número extremamente diferente do resto do país e, naturalmente, com grandes desafios de necessidades tanto de viabilidade pública, de mobilidade, tanto como educação e, claro, a saúde também. Tanto é que o nosso hospital, que a gente fez lá para 120 leitos, e a gente não sabia como ia ser a ocupação desse hospital, a gente fazia um planejamento de 80%, hoje a gente está com 105%, está sempre faltando vagas, a gente ampliou ano passado mais um andar e estamos começando mais a ampliação de mais um andar com mais 20 leitos no Hospital de Balneário, porque realmente a gente está sempre correndo atrás devido ao grande crescimento da nossa região, do aumento da população e de pessoas de poder aquisitivo que têm plano de saúde. E a Unimed, sem dúvida, na região sul é o destaque nos planos de saúde, né?
O senhor falou em quantidade de leitos, na necessidade de correr atrás. Fala um pouco para nós, conta um pouco para nós como foi encarar esse período da pandemia. Então, a pandemia foi um desafio que ninguém no mundo sabia. Então, não houve planejamento, isso houve muita polarização aí, briga política para ganhar espaço político, que não é o plano de saúde, não é quem atende à saúde, né? Não, a Europa não estava organizada para isso, planejada, esperando todo o país e a gente que aqui das Américas e próprios Estados Unidos tiveram dificuldades do atendimento. A gente não sabia como ia acontecer. O grande medo é que transbordasse a quantidade de pessoas que precisasse de UTI e de intubação na nossa região. Felizmente isso não aconteceu, né? Não morreu ninguém por falta de aparelho, mas tivemos momentos de ter 15 pessoas intubadas no pronto-socorro. É uma coisa absurda de se imaginar, só uma catástrofe, uma guerra ou como uma pandemia daquela. Então a gente se estruturou, rapidamente aumentamos 10 leitos, chegamos a ter 35 leitos de intubação, fora os pacientes nos quartos, né? Como a pandemia segurou muitas pessoas em casa, naturalmente também houve uma diminuição de acidentes, né? Acidente de trânsito, houve de problemas de traumas de motocicleta, porque houve uma diminuição da mobilidade das pessoas. Então, aqueles leitos que eram ocupados por acidentes, por outros problemas, cirurgias eletivas, diminuíram e ocupou a pandemia. No final da pandemia que houve o boom, que foi, ainda tinha paciente de Covid internado e as pessoas com câncer, com tratamento, precisavam ser tratadas. Então, aí essa dificuldade que a gente está tendo nos últimos 2 anos aí, de que essa mola estava encolhida de pacientes em casa, que agora começaram a fazer exames e começaram a fazer diagnósticos, e diagnósticos muitas vezes cirúrgicos, que precisam de internação, como doença da mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de pulmão. São doenças que estavam crescendo sem a pessoa saber, porque estava em casa esperando a pandemia passar, que foi um problema sério mundial, não foi só aqui. Esse esforço para o enfrentamento da pandemia, ele deixou algum aprendizado, ele deixou legados? O grande legado é mostrar que as pessoas têm capacidade de fazer muito mais do que elas pensam, né? O trabalho em equipe mostrou que com muita dedicação, com amor à profissão, e a gente tem que agradecer muito o pessoal da enfermagem, todo o pessoal multidisciplinar, psicólogo, nutrição, pessoal da limpeza dos hospitais, né, que viviam aquele medo diário, 24 horas, né, junto com a classe médica, conseguiu ultrapassar esse medo, trabalhar, né, muito cansativo, né? Teve pessoas que realmente entraram em depressão, em estresse, devido ao grande descarga de adrenalina e todo o problema que existia no trabalho ali de pronto-socorro e do Covid, mas mostrou que o grande legado é que o ser humano consegue surpreender quando ele tem um foco e tem uma missão. Isso já aconteceu em guerras, né? A gente tem alguns relatos, até em livros, mostrando que na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, mesmo depois dos grandes bombardeios dos nazistas na Inglaterra, no dia seguinte as crianças brincavam na rua, as pessoas tentavam retomar sua vida, mostrando que a gravidade do momento, ela gera a necessidade de viver e ir atrás da vida. Isso que aconteceu no Covid. O que mais atrapalhou o Covid não foi o Covid e não foi as pessoas, foi a polarização política para tentar derrubar o outro. Certo. Falando ainda de desafios, mas mudando um pouquinho de assunto, né? Qual a perspectiva para os próximos anos o senhor tem em relação a Itajaí, né? Quais possibilidades de crescimento e desenvolvimento o senhor enxerga para a nossa cidade? O momento hoje, né, nós estamos em julho de 2023, é um momento bastante preocupante para a cidade de Itajaí, onde a gente vê o porto fechado, onde a gente vê uma briga política muito grande da Câmara de Vereadores com o Executivo. Não estou aqui levantando valores de quem tem razão ou não, né? A própria marejada, que é um momento cultural do nosso povo, independente do peso e da necessidade, que não vai haver, né? Então existe todo um problema político na nossa região, com a administração aí questionável em relação a por que o porto não está funcionando, por que outras atuações não estão, questões de verbas liberadas ou não. Então é um momento que isso reflete em quem está investindo um empreendimento de 400 milhões na região, que é o Hospital de Itajaí. Quando nós começamos o projeto, o porto estava funcionando e as estruturas
estavam equilibradas dentro do possível. A gente começou já no começo da pandemia, no final da pandemia, a construir o hospital, porque o hospital de Balneário realmente está lotado. Então, existe uma necessidade, mas essa preocupação da nossa região aqui é grande. Só que, como eu falei, que a pandemia mostrou que as pessoas têm uma capacidade maior do que elas pensam, esse problema que Itajaí está vivendo hoje, dessa dicotomia política e administrativa, ela vai gerar oportunidades para as pessoas de bem e quem tiver realmente estrutura e é capacitado a se dar bem, né? Então a gente tem que esquecer um pouco o público e realmente a associação comercial tem tudo a ver com isso, pelo empreendedorismo, pelas empresas e realmente fortalecer a parte privada e as pessoas desenvolver dentro das regras que nos permitem o mercado e a legislação, construir uma região boa. Eu acho que quanto menos público tiver, melhor para a nossa região. E a Unimed é uma prova disso, né? O senhor se refere público em relação ao sistema público? Sim. Perfeito. Diante disso, o senhor considera Itajaí uma cidade interessante para se empreender? Muito, muito. Eu sou daqui, tive a oportunidade de ir para ser médico em outra região e quis ficar aqui. A gente nota como está crescendo a nossa região, né, e a qualidade de vida de morar aqui. Eu moro aqui, moro ali na fazenda, então o padrão de vida, a qualidade, realmente a gente tem que se organizar para ter uma estrutura pública confortável, segura, né, viabilidade de mobilidade das pessoas, né, a presença do público para dar essa estrutura para a população, e eu acho que é um ambiente que nós temos tudo, aeroporto perto, BR-101 perto, porto aqui, que infelizmente agora não está funcionando, e toda a parte de turismo, que a nossa região é muito bonita. E eu, se fosse escolher uma cidade para morar hoje, continuaria morando aqui. Que bom, né? Além da sua área de atuação, que é a área da saúde, que outros setores o senhor considera estratégicos para o nosso crescimento? Então, tem dois pontos importantes aqui, que é as exportações e importações, a parte do comércio exterior, né? Que temos várias empresas aqui relacionadas a isso, empresas já com uma cultura de trabalho há muitos anos, né? E fortalecendo esse comércio, né? Que realmente tem essa dependência do Porto de Itajaí. E a outra parte é a construção civil. A gente viu o boom que foi Balneário Camboriú e Itapema nos últimos 20 anos na construção civil e de uma forma muitas vezes até desorganizada de crescimento. A gente vê a dificuldade que tem, né, mobilidade em Itapema, cidades que tem uma BR muito perto, né? Itajaí tem uma estrutura mais plana, uma área maior e que realmente deva ter um crescimento organizado da construção civil. Então, como é uma cidade muito boa de morar, a necessidade da construção civil aqui é presente. Então, tem que ter uma organização de leis e acompanhamento de um crescimento organizado, junto com viabilidade pública, né, onde que as pessoas possam se mobilizar dentro da cidade e junto um crescimento que não vá destruir a beleza da cidade, como acontece em algumas cidades, né? Muito se fala sobre empreendimento em diversas áreas, né, mas muito pouco se fala sobre esse assunto em relação à área da saúde, sua área de atuação. Em sua visão, quais são os principais desafios e as principais oportunidades para quem empreende na área da saúde? Na área da saúde é a capacitação das pessoas, né? A gente tem muita dificuldade, não só aqui, no Brasil inteiro, de ter pessoas capacitadas para atuar em ambientes especializados, como uma UTI, como um berçário, como um centro cirúrgico, como uma clínica de radiologia. Não é simplesmente pegar uma pessoa que está começando no mercado, 19, 20 anos, e precisa ser muito capacitado. Tanto é que a gente faz 2 cursos por ano de formação de técnico de enfermagem para pessoas capacitar para ter mão de obra de técnico de enfermagem, que é uma área bem difícil de ter. Felizmente, a gente tem aqui a Univale, que é uma fomentadora de pessoal de nível terciário, que enfermagem, nutrição, então a gente está bem servido dessa estrutura. Claro que essas pessoas ainda vão fazer algumas outras capacitação de especialização, então ser enfermeira de UTI, enfermeira de sala de parto, enfermeira de centro cirúrgico, mas o maior problema é realmente técnico de enfermagem, onde a Unimed está investindo em 2 cursos que a gente está formando aí uma média de 80 profissionais por ano para trabalhar com a gente na região, né? E as oportunidades?
A oportunidade é essa, vai aumentar, né? A população aumentou muito na nossa região e com certeza a nossa região vai precisar de mais leitos, vão precisar de mais cirurgias, vão precisar de mais clínicas. Então, olha a quantidade de pessoas envolvidas que poderão atuar nessa área, né? A gente até, nesse projeto de formação de técnico de enfermagem, a gente procurou um perfil de pessoas entre mais de 30 anos, para formar, que não tinham uma profissão e que já têm filhos, que já teriam filhos. São pessoas que realmente precisam desse emprego e poderiam atuar em hospital, que o hospital funciona 12 por 36, então ficariam 12 horas no hospital e 36 horas em casa. Então a mobilidade dessas pessoas para criar filhos, levar, seria melhor do que um jovem de 19, 20 anos que naturalmente tem uma vontade de fazer um curso superior, né, uma faculdade. Então entra no curso técnico, mas de um pouquinho vai para a faculdade. Aí se forma enfermeiro e não vai ser técnico. Então a formação do técnico é uma formação de um ambiente de pessoas aí de meia idade, onde que elas realmente podem ter a oportunidade de ter uma profissão e ficar nessa profissão e se aposentar nessa profissão, que seria o ideal, né? A gente gostaria de que técnicos de enfermagem tivessem uma condição profissional de se aposentar nessa profissão, que está lidando diretamente com o paciente, que está dando banho no paciente, que está dando a medicação, que está orientando as coisas. Então, o técnico de enfermagem é fundamental e é a grande oportunidade para a nossa região.